Meus irmãos, nós vamos continuar na série Os Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus, expondo as epístolas pastorais, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Nós temos a proposta de expor aqui, de deixar muito evidente a filosofia ministerial dessa igreja, como nós observamos o ministério da palavra, como nós observamos o ministério da diaconia como todo, como nós observamos a liderança da igreja de acordo com a palavra de Deus. Nós já caminhamos muito na exposição dessas epístolas. Nós estamos finalizando, como os irmãos acompanharam a leitura, a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós já iremos na próxima exposição, nós iremos para a porção final e assim nós fecharemos a exposição da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nós temos visto algumas coisas assim muito fundamentais para o nosso entendimento. O contexto que essa carta foi enviada é muito singular, faz com que a gente entenda tudo que Paulo vai dizer com maior profundidade. A igreja de Éfeso precisa ser socorrida. Ela está sendo assaltada por homens maus, por homens perversos, homens cujo objetivo não é embelezar a noiva de Cristo, que é a igreja, homens cujo objetivo é acumular para si benefícios, ganhos, recursos materiais, homens que têm a igreja como trampolim para a sua própria vaidade, para a sua própria ignorância, para o seu próprio ego, abusadores, homens que estavam abusando de viúvas indefesas, homens que tinham usurpado o lugar de liderança que havia sido tomado inicialmente por homens piedosos estabelecidos por Paulo ali. E essa igreja ela precisa ser socorrida. Ela está agonizando, dando os seus últimos suspiros de morte, de vida, está morrendo. Então Paulo envia Timóteo como uma última tentativa para que aquela igreja não morresse, para que aqueles irmãos não sucumbissem à vaidade de homens maus, à vaidade de homens perversos. Então Timóteo é enviado. Juntamente com o envio de Timóteo, nós vemos Paulo enviando essa carta, que é uma carta de instrução. Paulo oferece os caminhos através dos quais ele corrigirá o curso daquela igreja, tirando aquela igreja do curso de morte, para retornar ao curso de vida. Como nós observamos no capítulo 3 ainda, aquela igreja ela deixara de ser casa de Deus, agora ela era uma agência agentes de Satanás, instrumentos de Satanás. É assim que Paulo qualifica aqueles adversários. No capítulo 4, logo no início, ele deixa muito claro que aqueles homens eram obreiros de Satanás e tinham sugado toda a vida da igreja, tinham sugado toda a vitalidade da igreja, ao ponto de perverter completamente o testemunho do evangelho na vida daquelas pessoas. O que havia ali agora era a mais profunda desarmonia, imoralidade, luta por poder, luta por posição. O que havia ali era um exclusivismo para aqueles que tinham mais notoriedade diante da cidade, diante da igreja. Então a igreja estava completamente deformada. Paulo oferece os caminhos. Paulo não faz somente isso. Paulo também oferece a Timóteo a sua cumplicidade. Paulo encoraja Timóteo porque sabe o rigor da batalha que ele enfrentaria. Pelo que nós vimos nos últimos 2 sermões, existem 2 grandes temas que perpassam toda essa epístola. O primeiro dele é a denúncia contra os falsos profetas. E nós estudamos isso em 2 sermões, especificamente falando do perfil dos falsos profetas, do perfil dos falsos mestres, do perfil dos falsos pastores. Eles têm um perfil identificável, possível de ser observado, possível de ser visto. Isso nos faz, então, identificar quem são aqueles enviados por Deus e quem são aqueles que são instrumentos de Satanás. Um segundo tema que nós observamos em toda a carta é o encorajamento a Timóteo. Nos 2 últimos sermões, nós observamos o primeiro. Agora, nós vamos observar
mais uma vez esse segundo tema sendo trazido à tona, o encorajamento de Timóteo. Ele já foi mencionado algumas vezes. Então Paulo existe uma dinâmica aqui, em que Paulo denuncia os adversários e encoraja Timóteo. Paulo denuncia os adversários e encoraja Timóteo. Paulo expõe a agressividade daqueles homens maus e mune Timóteo com ânimo, com força, com poder, com convicção para enfrentar esses homens. Paulo já encorajou Timóteo algumas vezes de forma muito específica no capítulo 1, no versículo 18 a versículo 20. No capítulo 4, no versículo 6 a versículo 16, também ele faz isso. Vamos ler essa primeira porção em que Paulo encoraja Timóteo. Capítulo 1, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 18 ao versículo 20, Paulo diz o seguinte: pouco depois de denunciar os falsos profetas, Paulo diz no versículo 18 do capítulo 1, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Mantenha a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, Himeneu e Alexandre antes eram operários do Senhor, operários do Evangelho, juntamente com Paulo, mas eles sucumbiram às investidas desse mundo. Eles sucumbiram aos açoites desse mundo. Esse texto aqui é muito importante porque a boa consciência, o combate necessário e a permanência da fé vai ser repetido justamente agora por Paulo. O ponto de Paulo é que Timóteo deve ser colocado sob juramento para que ele não sucumba. Essa segunda ênfase aqui dada por Paulo mostra mais uma vez o rigor que Timóteo enfrentaria. Timóteo já estava enfrentando e ele continuaria enfrentando o mesmo rigor. Eu já fiz referência algumas vezes aqui de como essa é uma atitude inestimável da parte de Paulo, que Timóteo recebe, a cumplicidade aqui. Paulo não somente envia palavras, Paulo está emprestando a Timóteo a sua cumplicidade. Ele sabe o que Timóteo enfrentaria. Ele sabe o rigor da luta, ele sabe o que isso custaria a ele, como isso ia drenar suas energias, o seu ânimo, o seu rigor. Paulo empresta a Timóteo empatia aqui, e isso é de caráter singular para quem está no ministério, para quem exerce esse mesmo rigor de batalha. Não somente, e aí talvez nós deveríamos considerar o fato de que nós só sabemos realmente o valor de alguma coisa quando nós precisamos disso. Quando nós precisamos de algo, aí realmente nós entendemos o valor disso. Por exemplo, quando nós precisamos de socorro, nós compreendemos o valor de ser socorrido. Quando nós estamos sofrendo, nós compreendemos o valor do alívio. Quando nós estamos encurralados, sem saídas, num caminho escuro, nós entendemos o valor do aconselhamento. Quando nós estamos na batalha, nós compreendemos o valor do companheirismo. Quando nós estamos perdidos e aflitos, nós compreendemos o valor do pastoreio. Paulo compreende muito bem isso que ele está orientando a Timóteo e qual o peso dessas palavras. Então, compreendendo isso, vivendo em sua própria pele, aquilo que Timóteo também enfrentaria. E por isso ele oferece aquilo que ele mesmo gostaria de receber: orientações e palavras animadoras. Tantas vezes, irmãos, isso é supremamente mais precioso do que ouro.
mais precioso do que o ouro mais refinado, saber que nós não estamos sozinhos na batalha. Talvez a falta de contexto na realidade que nós vivemos inundados pela correria do mundo, galgando formações, querendo preencher as nossas contas, querendo formar os nossos filhos, querendo reformar a nossa casa, querendo trocar o nosso carro, querendo fazer viagens, em que a igreja é relegado apenas para uma parte periférica da nossa vida e nós não entendemos o que isso significa. É por isso que essas palavras são tão importantes e singulares para aqueles cuja vida é completamente imergida para o embelezamento da igreja, para a nutrição da igreja, para a edificação da igreja. Talvez essas palavras, por causa do contexto tão diferente, tão insensível que todos vocês vivem, talvez isso não faça muito sentido, talvez isso não tenha muito significado. Agora, essas palavras para Timóteo, sem sombra de dúvidas, foram palavras que, como cordas de segurança, o segurou para que ele não sucumbisse. O ponto de Paulo aqui é mostrar que, apesar das circunstâncias e das reações imediatas ali, Timóteo deveria continuar seguindo aquilo para o qual ele foi alistado, aquilo para o qual ele foi convocado, aquilo para o qual ele foi chamado, que é segundo o evangelho da glória de Deus, como ele fala no capítulo 4. E essa deve ser a realidade de todo crente, irmãos. Na grande maioria das vezes, e aqui é o ponto que eu queria muito destacar, na grande maioria das vezes, isso se aplica tanto ao pastoreio como à lida no nosso lar. Na grande maioria das vezes, os efeitos imediatos da aplicação do Evangelho em nosso lar e em nossa vida como um todo não atesta se estamos certos ou errados. Na grande maioria das vezes, nós receberemos os efeitos da aplicação do Evangelho e muitas vezes nós recebemos como resposta aspectos que nós esperávamos não receber. Nós esperaríamos uma transformação imediata, nós esperaríamos uma transformação repentina, mas no primeiro momento em que o Evangelho é aplicado, primeiro ele expõe a deficiência para depois tratar. E nesse momento de exposição da deficiência, então, parece que a situação ficou ainda mais conturbada, parece que a situação ficou ainda mais difícil, mas é porque, continuando a aplicação, nós observamos o resultado do tratamento. E assim como Timóteo, quando nós estamos corrigindo erros e consertando deficiências, no primeiro momento as reações não são positivas. No primeiro momento, e é aqui que muitos sucumbem, é aqui que muitos falham, no primeiro momento há um impulso para a desistência, porque nós queremos coisas, respostas, resultados muito imediatos. E isso no pastoreio é fundamental. É a nossa convicção de que não estamos agindo por nós mesmos, mas por causa de Cristo, que nos fará prosseguir. É a convicção de que nós estamos sendo fiéis, apesar dos efeitos imediatos expostos ali, que nos fará prosseguir. É a convicção de fidelidade, é a convicção de que à medida que nós agimos, nós estamos experimentando a nossa própria mortificação. Não é para o nosso ego, não é para a nossa vaidade, não é para o nosso deleite, é para que aquelas pessoas sejam conformadas conforme a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso, num dado aspecto também, nós podemos aplicar em toda a realidade, não somente na realidade de Timóteo como pastor, mas na realidade dos nossos lares, da condução da nossa esposa, da condução dos nossos filhos. É justamente com isso que Paulo encoraja e fortalece aquele jovem pastor. O ponto de Paulo é que o suor, o sangue, as lágrimas que serão vertidas ali são devidas não a ele e não à igreja simplesmente, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele deve continuar. É por isso que ele deve persistir.
E é por causa disso que nós veremos hoje as ambições do homem de Deus, que é o que esse texto fala, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16, esse é o tema da mensagem. As ambições do homem de Deus. Quais são as ambições do homem de Deus? Capítulo 6, versículo 16, versículo 11 ao 6, e eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas à medida que for fazendo a exposição aqui, nós observaremos. É interessante que a argumentação de Paulo aqui, irmãos, Paulo utiliza justamente um contraste entre as ambições dos falsos profetas e as ambições do homem de Deus. Ele acabou de descrever o perfil dos falsos profetas usando as ambições dele, as disposições da carne deles. Agora, então, ele faz um contraste gritante aqui. Tu, porém, é homem de Deus, mostrando a diferença daquele que almeja uma coisa cujo o mundo não consegue conter. Então, Paulo está admoestando aqui a Timóteo, Paulo está animando a Timóteo, mostrando que ele deveria fugir, mostrando do que ele deveria fugir e o que ele deveria perseguir. Porque como homem de Deus, essas devem ser as suas ambições. Então, observe os vários aspectos aqui dessa aplicação. O aspecto pelos olhos de Paulo, pelos olhos de Timóteo, pelos olhos dos oficiais que Timóteo consagraria e pelos olhos da própria igreja. Paulo é quem admoesta aqui, é quem anima aqui. Ele é a prova viva de viver segundo tais ambições, e Timóteo sabe disso. Ele é o modelo para Timóteo. Ele mesmo já deu testemunho disso várias vezes. No próprio capítulo 1 ele fez isso. Timóteo aqui, portanto, é o destinatário direto. É ele que no primeiro momento recebe a carta. Ele é lembrado pelo que o seu coração deve arder e como, vivendo assim, ele deve ser modelo para os demais. E esse vai ser um ponto muito importante para a gente. Timóteo, assim como todo oficial, assim como todo pastor, precisa ser modelo para os demais, especialmente nas suas ambições. Um terceiro aspecto é justamente os oficiais que seriam consagrados por Timóteo ali, que também são destinatários indiretos. Timóteo deve ser modelo para eles também, para que eles sejam modelos para a igreja. Ao assumir o ministério, eles devem encharcar os seus corações com ambições tais como essas, porque eles serão modelos para o rebanho, para que eles exibam com a sua própria vida e por aquilo que eles aspiram, que esse mundo não é gigantesco, não é rico o suficiente para conter as suas aspirações de um mundo por vir. E um quarto aspecto é a igreja, que também é uma destinatária indireta aqui. Naquele momento, Timóteo deve ser modelo para o rebanho. A igreja deve olhar para Timóteo, para os seus futuros oficiais e saber o que esperar deles e pelo que vale a pena viver. O meu ponto é que não é possível conceber um ministro de Deus que não almeje tais ambições. No entanto, aquilo que serve de imperativo para Timóteo também se aplica a todos os crentes, e aí é preciso que nós façamos essa aplicação à medida que nós contemplemos aqui essa exposição. Ele é modelo. Aquilo que é requerido dele é requerido para todo crente. E o que é ambição, irmãos? O que é ambição? Ambição aqui é equiparada, é semelhante, se assemelha ao propósito para o qual nós vivemos, o propósito da vida. É aquilo que nos motiva a viver, é aquilo que nos motiva a lutar, é aquilo que nos motiva a prosseguir, é aquilo que faz arder o meu coração e que me motiva a avançar. Isso é ambição. Pessoas que ambicionam esse mundo viverão e morrerão por esse mundo.
pessoas que viverão por algum objetivo tangível, palpável nesse mundo, dos mais variados aspectos. E se nós não somos assim, ou se algum de vocês não são assim, vocês conhecem pessoas que são, que dedicarão o seu fôlego de vida, os seus recursos financeiros, às vezes até drenando a vida da própria família, às vezes até relegando ao esquecimento o pastoreio do lar, às vezes até deixando de ser pai, deixando de ser mãe, para alcançar esse objetivo. Isso acontece por causa das ambições. Quais são, então, as ambições de um homem de Deus? E quando eu me refiro ao homem de Deus, eu estou falando de como um ser aqui, o ser humano, mas especificamente, óbvio, Paulo aponta como homem de Deus a Timóteo aqui, aquele que conduz a igreja, aqueles que lideram a igreja, mas todo homem, toda mulher de Deus deve ter essas mesmas ambições, essas mesmas expectativas, porque olharão para esses homens e buscarão se assemelhar a eles, porque eles se assemelham a Cristo Jesus. Tomás de Kempis, espiritualista do século XIII, falando sobre as ambições da vida, ele diz o seguinte: vamos nos armar contra todos os pecados, contra o orgulho, contra o ódio, contra a ambição, contra a inveja, contra a cobiça, contra a sensualidade. Deixe o céu ver que mesmo na terra há aqueles que estão ao seu lado. Que o inferno saiba que mesmo na terra existem aqueles que fazem guerra contra ele com a palavra de Deus. E que a própria terra saiba que ainda é capaz de voltar a crescer grama verde e de dar muitos frutos. Deixe os céus saber. Deixe o inferno ficar informado. Que ainda existem homens e mulheres fiéis. Deixem-o saber. Quais são as ambições do homem de Deus, irmãos? Vou descrever todos para vocês ficarem agoniados, tanto que a gente vai demorar na pregação. Primeiro, elas não residem nesse mundo. Segundo, elas exibem o caráter de Cristo. Terceiro, elas exigirão luta intensa. Quarto, o alvo das ambições é a vida eterna. Quinto, o motivo das ambições é o compromisso pactual. Então vamos para a primeira delas. Quais são as ambições do homem de Deus? Elas não residem nesse mundo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Versículo 11. E aqui existe um forte contraste, é muito evidente. Não precisa nem falar em língua original, não precisa falar o que o grego diz. Evidentemente, você observa que existe um contraste aí. Tu, porém, ó homem de Deus, fazendo um contraste tanto no adversativo que é colocado aqui, como no própria terminologia usada para identificar Timóteo, homem de Deus, ao contrário dos falsos mestres, ao contrário dos vaidosos, ao contrário dos oponentes, aqueles que não concordam com as sãs palavras de Deus, que é o bloco anterior que nós observamos no último sermão, onde contrasta as ambições do homem de Deus com o perfil, as ambições dos falsos profetas ali, que são os falsos profetas, cujas ambições são impiamente terrenas e carnais. Por isso a ênfase apontando para Timóteo. Tu não, Timóteo. Tu, porém, Timóteo, ao contrário dele, ao contrário do que eles são e do que eles ambicionam, tu, porém, então essa ênfase, pelo contrário, ó homem de Deus, e aqui tem uma exclamação da parte de Paulo, como que conclamando a Timóteo, foge destas coisas. Que coisas são essas? As coisas que nós acabamos de ver na porção anterior. Fica muito evidente isso no fluxo de leitura. A lista, obviamente, não é exaustiva, mas ela exemplifica contundentemente aquilo que ela se destina. Foge dessas coisas que nascem da carne. Foge da gestação desse presente século, foge da gestação desse mundo carnal, desse mundo imoral, desse mundo de morte, e tudo aquilo que ele citou, que é compulsão para os falsos mestres, que é compulsão para os falsos pastores, vaidade, ignorância,
falta de domínio próprio, intrigas, rivalidades, inveja, blasfêmia, difamação, concupiscências, que são paixões desenfreadas, ganância, amor pelo dinheiro, cobiça, ingratidão, insatisfação. Esses são frutos naturais das ambições que residem nesse mundo. E não é característico do homem de Deus. São frutos, irmãos, cujo agricultor é a própria carne. O que acontece se você plantar a carne? Se você plantar a carne, ela dará podridão, ela dará morte, ela exibirá o odor desse mundo, putrefação. É isso que a carne faz. E esses homens cuja ambição esse mundo consegue aplacar, então eles escolherão isso. Mas para o homem de Deus não, é muito pequeno. Esse mundo não consegue abarcar as nossas ambições. As nossas ambições só conseguem ser abarcadas por mundo por vir, glorificado, ao lado do nosso Rei Senhor. Esse mundo é muito pequeno. Nós temos exemplos de pessoas que se lambuzam e terminam na morte, na miséria. Pessoas que buscam contentamento na vaidade desse mundo e não conseguem obter. Nós morremos para isso. Por isso que nós não mais almejamos aquilo que a carne oferece. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Segundo o homem aqui diz respeito ao contraste feito segundo ao Espírito. Segundo o homem diz respeito àquele que não nasceu pelo Espírito, que não é conduzido pelo Espírito, que não é governado pelo Espírito de Deus. Por isso que só almeja as coisas do homem. Conforme o primeiro Adão. 1 Coríntios 11, 16, Paulo diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Por isso, por ser essencialmente diferente daqueles que são movidos pela carne, o homem de Deus deve viver naturalmente ciente de que os frutos da carne do presente século não pode lhe satisfazer. Na verdade, o homem de Deus, ele teve o seu apetite completamente alterado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele prova dos manjares desse mundo, aquilo causa repulsa a ele, não o satisfaz. Isso é o pecado. O pecado é isso. O pecado é quando nós vamos contra o apetite que o Espírito Santo nos deu e, voltando ao velho apetite, nós queremos nos lambuzar pelas guloseimas desse mundo, e então nós percebemos que nós não temos mais paladar para isso. O nosso apetite não contempla mais isso. Charles Spurgeon, certa vez, ecoando as palavras da rainha Elizabeth I, ele disse o seguinte: passamos melhor por esse mundo quando tropeçamos nele rapidamente, porque ele é apenas um pântano. Se pararmos, afundaremos. O homem de Deus, portanto, não é o homem da carne, não é o homem do mundo, não é o homem da miséria, não é o homem da podridão, não é o homem que pode ser comprado por esse mundo. O homem de Deus é o homem cuja identidade, realização e contentamento residem em Deus somente e aquilo que Deus pode oferecer. Isso simplesmente o impulsiona a fugir de tudo o que o lembra de um mundo que o aprisionou. E ele não deseja mais voltar para a prisão de outrora. Essa deve ser uma característica comum dos verdadeiros oficiais da Igreja do Senhor. Eles devem exibir com suas próprias vidas que esse mundo simplesmente não satisfaz. Que não vale a pena viver e morrer por esse mundo e pelas lambuzas da carne. Simplesmente não vale a pena.
E se você já teve uma vida pregressa, você sabe disso. Se você já tem um histórico de viver longe do Senhor, você sabe disso. O que você ganhou? O que você acumulou? Mas o ponto de Paulo é ainda mais intrigante aqui. Quando ele diz, foge destas coisas. Fugir aqui, Paulo dá a ideia de alguém que precisa escapar. De algo que precisa ser evitado por causa do perigo iminente. E isso é muito importante para a gente entender. Porque as ambições desse mundo tentarão nos enredar, irmãos. Tentarão nos enlaçar. Elas terão como ponto de contato partes do velho Adão que ainda existe em nós, a nossa carne, as nossas deficiências. Foge destas coisas, então. Suspeita de ti mesmo, foge. Essa deve ser a disposição constante desse homem, se desvencilhar das tentações de diante dos seus olhos, diante dos seus oferecimentos. Não corra o risco, Timóteo, não subestimes, Timóteo, foge, foge. Quantos homens de Deus, que foram de Deus outrora, que foram enredados por essa vaidade, vocês conhecem, irmãos? Vocês não conhecem? Quantos homens eram exemplos no pastoreio? Quantos homens eram exemplos na igreja? E por não fugir e por subestimar, foram enredados por tais coisas. Quantos homens? Foge, se desvencilha, Timóteo. Escapa, evita o que é perigoso, irmãos. Entendam algo, a imunidade do homem de Deus às ambições desse mundo está intrinsecamente ligada à sua proximidade com Deus. Quanto mais próximo ele está de Deus, mais imunidade ele adquire para essas ambições. Mas ainda assim, irmãos, e esse é um fato terrível, lutas vorazes, ferozes serão travadas. Ele não estará completamente imune às tentações. Irmãos, quais são as ambições do homem de Deus? Elas não residem nesse mundo. Segundo, elas exibem o caráter de Cristo. Observe que, versículo 11 ainda, parte B. Observem que existe uma luta travada no interior do homem de Deus. Se por um lado ele precisa fugir de algo, por outro ele precisa perseguir algo. Antes, ele diz, Paulo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo aponta que essa deve ser uma constante na vida daquele que será modelo para os demais. E é natural que seja assim. Afinal de contas, ele é chamado para renunciar. Ele é chamado para o desgaste. Ele é chamado para receber constantes insultos e ingratidão. Por isso, as suas ambições devem residir em um local em que a ingratidão não alcança, a difamação não alcança, a calúnia não alcança, os insultos não alcançam, a insatisfação não alcança, que está lá no Senhor. Observe especialmente o contexto imediato dessas palavras. E isso aqui é muito importante para nós não glamourizarmos o ministério do oficialato. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, depois dessa carta, Paulo escreverá a sua segunda carta a Timóteo. E Paulo está ali recepcionando a sua própria morte, fruto das suas ambições. Fruto da sua dedicação ao santo ministério da palavra e à edificação da igreja do Senhor, no embelezamento da noiva de Cristo. Nosso contexto, como eu fiz referência, não é muito fácil nós entendermos isso. Nós teremos que travar uma luta imensa para entender o que significa aqui.
Num contexto como o nosso, na verdade, é fácil nós julgarmos que os benefícios que nós damos para os oficiais da igreja, para os benefícios que nós damos para o pastor da igreja, serve como uma moeda de troca para ele aguentar os insultos e os açoites recebidos. Com muita facilidade nós podemos entender assim. Entenda, irmãos, assim como Timóteo, pastores também são homens comuns, cuja a comodidade, o conforto, os prazeres comuns, a aceitação, a aprovação sempre lhes serão algo naturalmente almejado e por isso fonte de tentação. Sempre. Nós também temos o desejo de dar uma vida melhor para nossas esposas, para os nossos filhos. Nós também temos o desejo de dar boas roupas. Nós também temos o desejo de dar bons brinquedos. Nós também temos o desejo de fazer viagens. Nós também temos o desejo de ter boas casas e bons carros. Isso sempre será uma tentação, é uma constante. Sempre. Por isso que as suas ambições têm que estar em algo ainda mais valioso, ainda mais grandioso. Caso contrário, ele negociará seu ministério e a confissão que ele fez, do qual Paulo vai falar daqui a pouco. A boa confissão que ele fez, ele negociará. No entanto, por causa do rigor da batalha, sua dedicação só pode escolher um lado. Só pode ter um campo de concentração. E é sobre isso que Paulo fala. E é justamente assim que ele será o imperativo vivo. Timóteo, ele será uma admoestação ambulante para todos aqueles a quem ele serve como pastor. Observe como essa dinâmica lembra aquele despir e vestir mencionado por Paulo em Efésios capítulo 4. Abre aí capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4. Carta essa enviada para essa igreja que agora Timóteo está pastoreando cerca de 5 anos atrás. Paulo envia a carta aos Efésios e depois de uns 5 anos mais ou menos ele envia Timóteo. E lá ele diz, Efésios 4, 22, diz, no sentido de que, quanto ao trapo passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa palavra aqui é muito importante porque fala desses impulsos ardentes da carne. A compulsão da carne são as concupiscências. É a volatilidade de viver por esse mundo que se corrói. É o ímpeto da ambição, é o que nós fazemos sem discernimento, sem pensar. Quantos casamentos não se acabaram assim? Quantas decisões erradas foram tomadas, das quais não tiveram volta por causa dessas concupiscências, dessas paixões? Quantas? Concupiscências do engano. Se dispa dessas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ao contrário do engano, e vos revistais do novo homem, criado não segundo a carne, mas segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. É dessa forma que Paulo admoesta Timóteo. Enquanto as ambições dos falsos mestres, dos falsos pastores, apontavam para eles mesmos, para sua carnalidade, como recompensas de serem operários desse mundo mau, desse mundo caído, desse mundo de exílio para o homem de Deus, suas ambições apontam para Cristo, como seu Senhor, como seu libertador. Não aceito mais ser escravo. O homem de Deus não aceita mais ser escravo desse mundo. Ele foi livre. Abra lá o texto. 1 Timóteo 6, versículo 11. Vamos observar ponto a ponto aqui. Por isso Paulo diz, antes, ao invés, segue. Nesse contexto aqui, seguir seria algo como que aspirar.
Então, enquanto ele foge de alguma coisa, ele deve aspirar a outra coisa. Seguir aqui é perseguir, é lutar, é aspirar, é almejar. E então ele vai oferecer 6 qualidades que devem ser perseguidas aqui como ambicionados por ele. Ele deve viver aspirando, como que nutrindo tais ambições, nutrindo tais motivações. Quais são essas? Aquelas que exibem o caráter de Cristo, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A justiça, Paulo diz, justiça que diz respeito à retidão, algo que os falsos mestres não tinham. A retidão aqui em 2 aspectos, irmãos. Tanto ao modo como vive, como aquilo que cobram para que faça. Lembra que os falsos mestres estavam ensinando o que a Bíblia não ensinava. Os falsos mestres ali não estavam ensinando da parte de Deus, mas da parte dos seus próprios corações caídos e maus. Então persegue a retidão, tanto no exemplo de vida, como naquilo que cobra. A piedade nós já estudamos inclusive no sermão passado aqui. A piedade diz respeito a ser alguém completamente consagrado para o Senhor, separado para o Senhor. E esses 2 termos, avança um pouquinho, abre Tito aí. Esses 2 termos aparecem aqui quando na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, versículo 12, destacando justamente quais são os resultados daqueles que são alvos da graça salvadora. Porquanto, Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha como nós estamos aqui. Nós não estamos num playground, irmãos. Esse presente século não é um parquezinho de diversão, não. Nós estamos num campo de batalha. E nós temos que usar as armas adequadas para que não sejamos sucumbidos pelas vaidades da carne desse próprio mundo. Paulo continua, volta lá. Persegue a fé. Fé aqui diz respeito à confiança no Senhor para a sua perseverança. Algo que lhe será uma constante tentação diante das investidas do homem mau, dos homens perversos. Será que o Senhor me sustentará? Será que o Senhor me preservará? Persegue o amor. O amor aqui aparece pelo menos 11 vezes nas 3 cartas que Paulo escreve, as cartas pastorais. Algo muito importante nessas cartas, porque era algo justamente que os adversários não tinham. Amor. Amor aqui é como um alvo que precisa ser perseguido, conforme Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 14. Ele deve perseguir o amor como alvo e ele deve exibir isso. A constância. Constância aqui é o contrário de instabilidade, de inconstância. É perseverança. Na verdade, detalhando um pouquinho o que significa perseverança, ligado à fé de que o Senhor, a confiança de que o Senhor nos preservará, significa dizer uma resistência inabalável para alcançar algo. Essa mesma expressão, com esse mesmo sentido, Paulo faz menção na 2ª carta que ele escreve a Timóteo. Avança um pouquinho. 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. No versículo 12, olha o que Paulo diz. Se perseverarmos, se resistirmos inabalavelmente, também com Ele, com o nosso Senhor, reinaremos. Se o negarmos, se não resistirmos, Ele, por sua vez, nos negará. Esse termo frequentemente é usado, irmãos, no contexto de sofrimento. Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos 14, 22. Paulo, quando passa fortalecendo as igrejas da Galácia que ele havia plantado, nós ouvimos o seguinte relato. Atos dos Apóstolos 14, 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes, é a expressão aqui, na fé.
e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Volta lá para 1 Timóteo 6. Ele deve perseguir como ambição a mansidão. Esse tema aparece só uma vez aqui, diz respeito à gentileza, à bondade, à brandura. Também é especialmente relacionado ao contexto de sofrimento. Contexto esse que muito facilmente nos embrutece, nos deixa aguerridos e agressivos. Parte do que Paulo expõe aqui nesses versículos, ele fala também na sua segunda carta. Avança mais uma vez. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22. Ele diz, olha, expressão parecida. Foge outro sim. Foge semelhantemente das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Essa é apenas um pouco, irmãos, do caráter multifacetado daqueles que pastoreiam o rebanho. Não somente são marcados por isso, mas isso deve ser algo que os seus corações almejam profundamente. Quanto mais ele anseia por Cristo, mais ele busca a Cristo e mais ele exibe a Cristo, e nisso ele é o modelo. Ele deve exibir e apontar o caminho para aquele que deve ser imitado pelo rebanho. Essas são qualidades ou características que devem ser marcas visíveis na sua vida, no seu lar, no seu ministério. A ponto de ser descrito, olha como é interessante, dessa forma, assim como Paulo faz, mostrando o valor e a recompensa de tais ambições. Essas ambições têm uma recompensa. Não são tão abstratas quanto parecem ser. O fato de não ser para esse mundo, mas ser do mundo por vir, não quer dizer que não renda frutos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim, tu, porém, tens seguido de perto. Lembra que essa é a última carta que Paulo escreve. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Timóteo deve saber, assim como cada oficial da igreja, que a aprovação do ministério, no ministério, diz respeito à fidelidade e não à popularidade, porque isso também será uma constante tentação na sua vida e no seu ministério. Quais são as ambições do homem de Deus, irmãos? Elas não residem nesse mundo, elas exibem o caráter de Cristo. E terceiro, elas exigirão luta intensa. Versículo 12, primeira parte só. Combate o bom combate da fé. Exorta Paulo. O próprio tema aqui desse tópico, elas exigirão luta intensa, ou elas exigirão sua vida, né? Mostra o que essa fidelidade custará, o que essa fidelidade exigirá. Exigirá dele a vida. E isso se estende em vários aspectos. Vida diz respeito a vários aspectos. Primeiro porque ocupará a vida dos pastores, integralmente. O fato é que no pastoreio da igreja, ministérios bivocacionados, daqueles que escolhem exercer o trabalho no dia a dia comum e ainda assim pastorear a igreja, sempre deixarão coisas descobertas. Sempre deixarão áreas descobertas. O ministério de tempo integral é uma necessidade exigida pela igreja, porque isso exigirá a sua vida.
O segundo ponto é que a vida dos pastores será drenada no ministério. Invariavelmente, meus irmãos, a saúde do pastor será vertida como oferta sacrificial de libação ao Senhor. Renúncias serão uma constante em sua vida e em sua família. Um terceiro aspecto é que as lutas interiores serão como açoites emocionais e como pedras de tropeço na sua caminhada. Aquelas coisas que ninguém ao seu redor entende. O acúmulo de açoites e flagelos, invariavelmente, num determinado momento, se levanta, se ergue. E isso acontece como tentativa de Satanás para fazê-lo desistir. Infelizmente, por mais absurdo e coerente que seja a rejeição, desprezo e ingratidão, serão ameaças constantes de desânimo e de desistência do homem de Deus. Paulo compreende isso muito bem. Por isso ele anima Timóteo. Se você conhece um pouquinho da história de Paulo, você sabe do que eu estou falando. Paulo anima e lembra a Timóteo do que isso exigirá. Paulo mostra que para o ministro a vida será um campo de batalha, isso é fato. Não adianta esperar outra coisa. Assim como para todo crente, mas se o crente comum quiser ter o benefício de não considerar a vida assim, o ministro não pode. Um oficial não pode. Caso contrário, a igreja colherá os frutos dessa falta de visão, dessa falta de percepção. Combate o bom combate da fé, lute, intensa e constantemente, diz Paulo. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi alistado. O próprio Paulo, posteriormente, lá na recepção da sua própria morte, ele dá testemunho de que viveu assim, e essas ambições o consumiram até a morte, para que por meio dela ele ganhasse a verdadeira vida. Paulo diz: combati o bom combate. Segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate. Olha como ecoa, combate o bom combate da fé. E na segunda carta que ele escreve, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, Timóteo, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Por isso, Timóteo, pegando o conjunto da obra, combate o bom combate. Aqui, o bom combate da fé, a fé aqui não é algo abstrato, não é uma sensação de crença. Fé aqui diz respeito ao credo que Timóteo afirmou. Timóteo afirmou defender um credo. É por isso que vai fazer referência à boa confissão que ele fez, fazendo uma ligação extremamente interessante com a boa confissão de Cristo. Assim como Cristo permaneceu fiel na sua boa confissão, Timóteo deveria permanecer fiel também na boa confissão que fez, como um cidadão dos céus que ele é. Fé aqui é o credo que ele jurou defender com a sua própria vida. Ele será tentado por todos os lados para desistir, para negociar daquilo que ele jurou manter. Agora, por que ele faz isso, irmãos? Até aqui você já deve ter a resposta na sua cabeça. Mas a pergunta ainda continua. Por que ele faz isso? Porque tamanha intensidade para nutrir ambições que irão verter a sua vida, que irão drenar o seu vigor, que irão lhe açoitar. E aí eu trouxe duas citações aqui, dois homens de Deus. Tomás de Kempis, ele diz o seguinte: trabalhe um pouco agora. Trabalhe um pouco agora e logo você encontrará grande descanso. Na verdade, alegria eterna. Pois se você continuar fiel e diligente ao fazer isso, Deus sem dúvida será fiel e generoso em recompensar. John Russ foi um pré-reformador do século XIV, XV. Morreu queimado vivo numa fogueira.
Ele diz o seguinte: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me recompensará abundantemente e me dará a ajuda da paciência em minhas provações. Mas quais são as ambições do homem de Deus? Elas não residem nesse mundo. Elas exibem o caráter de Cristo. Elas exigirão a luta intensa, vida. E quarto, o alvo das ambições é a vida eterna. Ainda no versículo 12. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Paulo diz, toma posse, apodera-te, agarra-te. Aqui é muito interessante, irmãos, porque diz respeito a Timóteo assumir uma postura de quem vive para outro mundo. Ele é teu, toma posse, agarra-te, apodera esse fato. Faz com que o teu coração tenha uma disposição de uma vez por todas para isso. Esse mundo não é teu porque é pequeno, é o mundo por vir que te aguarda. Viva como se essa fosse realmente a tua verdade, como é. Apodera-te, toma posse de que você é um habitante de outro mundo. Aqui é fruto, irmãos, de uma firme resolução no coração, para a qual foste chamados. Provavelmente aqui Paulo esteja destacando o compromisso público assumido por Timóteo na ocasião do seu batismo, de que ele não é mais um cidadão desse mundo. Não é assim que acontece o batismo? Nós morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma vida completamente nova, para uma novidade de vida. O versículo 12, o restante do versículo 12 reforça essa interpretação, que ele diz, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E esse é o alvo do homem de Deus, é para isso e por isso que ele nutre de forma tão contundente aspirações que suportam os açoites desse mundo perverso. Ele deve olhar para o alvo, diz Paulo em Filipenses, esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir rumo ao prêmio da soberana vocação, Filipenses 3. Não deve haver nada nesse presente mundo que brilhe de forma tão reluzente, ao ponto de fazer desvirtuar as suas ambições. O homem de Deus compreende reluzentemente o que está diante dele, nesse mundo de miragens, nesse mundo de faz de contas, nesse mundo de mentiras, assim como afirmou um servo de Deus, quando ele disse: há dois licitantes para a sua alma. Há dois seres querendo ganhar a posse da sua alma, fazendo licitação por a sua alma. Há dois licitantes por sua alma. Cabe a você decidir quem terá: Satanás e o nosso Senhor. Satanás oferece a você o que ele não pode dar. Ele é um mentiroso desde a fundação do mundo. Tenho pena, diz ele, do homem que vive das promessas do diabo, mas o Senhor não. Mas o Senhor Jesus Cristo é capaz de dar tudo o que ele oferece, e ele oferece vida eterna a cada alma perdida. É isso mesmo, irmãos. Entenda. Essa vida não é suficiente para conter, para abarcar as aspirações de gozo e vida que verte da eternidade diretamente para o novo coração que recebemos, para o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por isso Paulo anima: toma posse, apropria-te, agarra. Age com a disposição para a qual tu fostes feito, como um cidadão de um outro mundo, cujas ambições residem em outro mundo. Significa apropriar-se dela com toda a vida e vigor, como um cidadão da eternidade que é e vive nesse presente século por uma missão que precisa ser exercida. Esse não é o seu lar. Não se porte como tal. Esse é o seu lar?
Essa terra é a sua casa, terra de estupros, de abusos, terra de assassinatos, terra de corrupções, terra de morte, terra de impunidade, de injustiça, de perversão. Essa é a sua terra. Esse é o seu lar. Porque se assim for, você não é habitante do mundo por vir. Jonathan Edwards disse o seguinte: Deus é o bem supremo da criatura razoável. E a satisfação dele é a única felicidade com a qual nossas almas podem ficar satisfeitas. Ir ao céu plenamente para desfrutar de Deus é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis aqui. Pais e mães, maridos, esposas, filhos ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas o gozo de Deus é a substância. Estes são apenas raios dispersos, mas Deus é o sol. Estas são apenas riachos, mas Deus é a fonte. Essas são apenas gotas, mas Deus é o oceano. É nisso, e nisso Timóteo deve ser modelo. Alguém a ser imitado. Quais são as ambições de um homem de Deus? Elas não residem nesse mundo. Elas exibem um caráter de Cristo. Elas exigirão luta intensa, vida. O alvo das ambições é a vida eterna e, por fim, o motivo das ambições é o compromisso pactual. E aqui vai do restante do versículo 12 até o versículo 16. A fidelidade ao seu Senhor é o motivo e, ao mesmo tempo, o insulta a prosseguir, a perseverar. O testemunho de que aquele que disse que o justo prosperará é que lhe dá vigor para não desistir, porque ele não suporta o fato de fazer com que o seu Senhor seja um mentiroso, porque ele disse que preservaria. Sua profunda convicção de aliança o move a prosseguir. É nisso que reside a confiança da fidelidade da sua boa confissão. Não nele mesmo, mas naquele que prometeu, conforme diz o autor aos Hebreus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Aquele que dota é o que concede a provisão e a perseverança. Para Paulo, irmãos, a confissão de Timóteo, e essa ligação é fenomenal, a confissão de Timóteo deve descansar no testemunho de fidelidade da confissão de Cristo. É essa ligação que ele faz. A boa confissão de Timóteo, de servo do Senhor, de fidelidade ao Deus Trino, mesmo diante do risco de perder a vida, é equiparado, deve ser sustentada pela boa confissão de Cristo diante de Pôncio Pilatos, esperando a morte ali. Assim como Cristo, que manteve sua crença, o seu credo, a sua confissão até a morte, Timóteo também deveria manter a sua. João Calvino, comentando essa porção, ele diz o seguinte: fracassar depois de ter feito um bom começo é mais lamentável do que nunca haver começado. Nós iniciamos uma jornada e nós só terminaremos na glória, irmãos. Nós não nos contentaremos com nada menor do que isso. É a glória que nos aguarda. Esse mundo é pequeno demais para nós. Paulo diz, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas, aqui referendo ao batismo dele. Sua confissão de fé no Senhor. Então ele diz exorto, e essa linguagem é importante porque dá aquela ideia de, esse é um termo militar que Paulo usa nessa carta, a ideia de ordenar, de que ele foi
alistado, foi colocado em uma missão e recebeu esse comissionamento. Então Paulo lembra novamente Timóteo e coloca ele sob o juramento de testemunhas solenes, aqui o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo, mas não somente o Senhor Jesus Cristo, a própria confissão de fidelidade de Cristo serve para a sua exortação para juramento. Aquele que tu jurou ser fiel, também se deparou com a morte, mas manteve-se fiel. E tu, o que farás? Exorto-te perante Deus, primeira testemunha, que preserva a vida de todas as coisas. Aqui tem uma aplicação implícita. Qual é a aplicação implícita? Diz: se Deus preserva a vida de todas as coisas, Ele também preservará a sua segundo o seu santo propósito. É isso que ele deve confiar. E outra testemunha solene, e perante Cristo Jesus, mas não somente a testemunha, como eu disse, mas o próprio ato de fidelidade do Senhor aqui, encoraja Timóteo quando ele diz: e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que também ele deve fazer, que guardes o mandato ou mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O mandato aqui, que poderia também ser entendido como mandamento, é o compromisso, não é uma opção, é o compromisso que Timóteo tem para com Cristo e para com o ministério, que inclui todas as descrições acima: justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão, diferente dos falsos profetas, a qual, versículo 15, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Meus irmãos, esses dois versículos aqui têm uma porção de doutrina tão grande que, por não ser o nosso propósito aqui, nós não vamos desenvolver. Ao único que possui imortalidade, o que significa? Que habita em luz inacessível, o que significa também? A quem o homem algum jamais viu, nem ele é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Então Paulo ele finaliza nesses dois versículos com uma doxologia. Doxologia é uma palavra de louvor enaltecendo a Deus, como que impulsionado por recordar dos feitos maravilhosos e grandiosos do nosso Senhor. Então observe que a estrutura aqui que Paulo evoca é um compromisso pactual que Timóteo fez com Deus Trino, na presença de muitas testemunhas, a própria Trindade aqui, assim como na presença daqueles que estavam ali com ele. E é esse compromisso pactual que o fará, que o motivará a prosseguir. O oficial, irmãos, está uma relação pactual horizontal e verticalmente. Se ele está pactuado com Deus Trino, ele também está pactuado com aqueles que ele lidera, com aqueles que ele serve. E essa palavra, ela deve ser firmada, deve ser uma firme motivação para que ele não desista, para que ele prossiga. Então, para a gente finalizar, até aqui você já decorou, né? Quais são as ambições do homem de Deus? Elas não residem nesse mundo. Elas exibem o caráter de Cristo. Elas exigirão luta intensa, vida. O alvo das ambições é a vida eterna. O motivo das ambições é o compromisso pactual. Para a gente finalizar, o homem de Deus não é imune às tentações das ambições desse mundo. Acho que isso nos dá um pouquinho de sensibilidade, irmãos, porque talvez nos falte. Quando aqueles que nos cercam, julgam que nós somos imunes às tentações das ambições desse mundo, esses tornam a missão ainda mais difícil, ainda mais árdua. Irmãos, embora o homem de Deus apontado aqui seja, obviamente, imediatamente Timóteo, depois os oficiais da igreja, aqueles que pastoreiam a igreja mais especificamente. Essa deve ser exortações para todos nós, porque ele vai ser modelo para o rebanho.
Ele vai mostrar aquilo pelo que vale a pena viver. Todos os dias você deixa um pouquinho da sua energia nesse mundo. Todos os dias. Todos os dias você deixa um pouquinho dos seus anos, da sua saúde, do seu fôlego de vida nesse mundo. Se você não estiver plantando para a eternidade, você simplesmente os perde. Simplesmente você os perde. Simples assim. Você não planta, você joga. Você simplesmente desperdiça fôlego de vida, energia, recursos, porque não frutifica na eternidade. Simplesmente assim. Finalizar com mais uma citação aqui. Disse o homem de Deus: agora, portanto, oramos de coração a Deus para que o caminho largo que leva à perdição possa ser interrompido e o caminho reto e estreito que leva à bem-aventurança possa ser aberto pelas Sagradas Escrituras. Para que possamos saber qual é a vontade de Deus para servi-lo em verdade e santidade, no temor de Deus, para que possamos encontrar por Ele um caminho de felicidade eterna. Essa deve ser a ambição de todo oficial da igreja, de todo crente, de todos aqueles que fizeram a boa confissão. Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos, ó Pai, a manter firme e intacta a boa confissão que fizemos diante do Senhor Deus Trino e de muitas testemunhas. Que esse compromisso pactual nos motive a continuar firmes, ó Deus, cientes de que as mentiras desse mundo não podem nos enganar. As vaidades da carne não são invencíveis ao Teu santo e poderoso Espírito, ó Deus, que nos conduz, às vezes até em gemidos inexprimíveis, suplicando ao Senhor força, ânimo e fortalecimento. Ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos homens fiéis na condução dessa igreja, cujas ambições não residem nesse mundo e que esses sejam modelos, para que todo o rebanho persiga essas mesmas ambições, vivendo para o mundo por vir, ó Deus, de glória, com o nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. Amém.